Eu caí com o golpe do demônio, mas me levantei rapidamente. Pude ver a visão do cavaleiro Ben, que tinha acabado de ser solto. Ele viu quando cheguei, procurando vingança por alguém chamado Horn. Viu quando minha lâmina atingiu o demônio e viu a expressão no meu rosto quando ordenei ao demônio que aceitasse aquilo como um homem. Aquele ser demoníaco rugiu depois de ter sido golpeado. Soltou bem e deixou sua mão livre para me golpear, arremessando-me. O demônio tentava se regenerar do golpe que sofreu e a regeneração parecia rápida. Ele estava furioso porque eu havia retirado partes de sua cabeça, que já estavam quase voltando ao normal. Ele estava zangado, pois eu nem era um cavaleiro. Na regeneração, ele gastou o precioso líquido da vida. Antes que acabasse com o líquido oferecido naqueles sacrifícios, ele precisaria pegar aquela mulher logo. Ele estava se referindo à Lady Vivian. Eu me levantei e confrontei o demônio por ter transformado meu jovem amigo em zumbi. Novamente posicionado para golpeá-lo, eu disse que aquilo era tudo por causa do que ele havia feito com Horn. Partiu de mim uma força e vigor grandes o suficiente para acertar novamente, subjugando o demônio. Eu o golpeei várias vezes, minha vingança ainda não estava completa. Eu disse ao demônio para se recuperar logo, pois toda vez que ele se recuperasse, eu o cortaria novamente. Eu poderia fazer isso incontáveis vezes. Aquele ser demoníaco com o braço cheio de olhos me chamava de mosca desgraçada. A pessoa que continha o espírito do demônio já começava a se preocupar. O elixir da vida do demônio não era mais o suficiente. Estava já começando a sugar o elixir das veias dele. Naquele ritmo, ele seria completamente drenado. Vendo o desespero daquela pessoa, eu apenas disse que imaginei que ele fosse forte o suficiente para aguentar mais de 1 ou 2 golpes. Mas ele provou ser apenas um fracote, e mesmo assim merecia padecer pelo que fez ao pequeno Horn. Certamente eu o golpearia mais uma vez, e outra, até que me cansasse. No entanto, nesse golpe, o demônio se certificou de segurar a espada para diminuir o impacto. O ser estranho me achava maluco e não sabia quem era esse tal Horn. Aquele cara nem era um cavaleiro, de onde vinha tanta força para feri-lo daquela forma? Eu insisti e não soltei a espada. O demônio também não queria soltá-la. Eu precisei puxar a espada que o demônio segurava para me proteger do golpe que o Sr. John estava preparando sorrateiramente. John, com aparência modificada, disse que eu não era apenas grande, mas me achava forte o suficiente para ter que ajudar o demônio. Eu me perguntei quando John seria arrastado para fora. John achou que eu estava bem afiado e que minha espada estava em dia. Ele era tão grande que parecia um urso tentando nos devorar. Havia algo que eu não compreendia. Por fora era um urso, e por dentro não passava de uma raposa ardilosa. Eu queria saber como os aldeões foram sacrificados, e ele de repente apareceu na hora certa. Eu não podia deixar de suspeitar que ele era o responsável. Eu continuava dizendo que se não fosse por mim, ele já teria acabado com tudo ali. O ser demoníaco e monstruoso ficava apenas observando a luta entre mim e John enquanto se recuperava. Enquanto isso, aquela pessoa tentava se comunicar com o demônio dentro dela, pedindo recuperação em seu nome. No entanto, o ser diabólico afirmava ser tarde demais. Disse que o corpo dele não era mais necessário. O homem tentava, desesperado, para que o demônio que habitava seu corpo não o deixasse. Dizia que ofereceria mais elixir da vida. No entanto, o demônio não queria mais aquele hospedeiro. Ele havia encontrado um corpo ainda mais apetitoso. Na luta contra John, minha espada barata acabou se partindo. Havia se enfraquecido na luta contra aquele demônio. John perguntou se havia acabado. Disse que era o meu fim. Porém, eu iria mostrar o verdadeiro contra-ataque. Acertei-o com a empunhadura da espada e ele caiu prostrado imediatamente. Aquele tipo de cara não estava nos meus planos. A situação ali estava pior. Percebi que, no fim, o homem que era hospedeiro acabou sendo devorado por completo pelo demônio. Agora restavam os dois, cara a cara, o demônio em sua forma original, à procura de um hospedeiro, e eu, à procura de vingança. O demônio ordenou que a criatura inferior respondesse algo e me contou que aquele grande ser me guardaria a partir daquele momento.
Perguntou o que eu faria agora. Eu não tinha sequer a força para balançar a espada, pois nem mesmo era um cavaleiro. Ouvindo isso, lancei-me para cima do demônio, que ainda falava que eu era fraco e possivelmente não faria nada. Eu disse que os olhos dele eram grandes e repugnantes. Abrindo minha boca, disse que ainda tinha força para rasgá-lo, então dei-lhe uma mordida. Aquilo foi tão intenso que o demônio demonstrou desconforto enquanto eu continuava a morder. De repente, algo surpreendente aconteceu. Minha vista ficou embaçada e, aos poucos, eu via duas pessoas brigando. Um alvoroço se instalava ao meu redor. Várias conversas e gente brigando por causa de jogos e dinheiro. O gladiador Galgai e Wei, o apostador. Ali também estava a bela maga Avery e os camaradas dos dias de mercenário. Era estranho eu estar ali novamente. Parecia que eu tinha voltado aos tempos de antes. Porém, alguém colocou a mão no meu ombro. Ao olhar, eu sabia que aquela pessoa me chamava de comandante, mas eu não conseguia mais ver o rosto daquela pessoa. Aos poucos, aquela pessoa apareceu tomada por um corpo repleto de flechas, e também tinha sido golpeado por espadas que ainda estavam cravadas em seu corpo. A lembrança era contínua. Eu não havia conseguido esquecer, porém eu deveria sobreviver. Aos poucos, uma memória triste checou as minhas lembranças. Eu estava sozinho, sentado, e todos os meus amigos, com os rostos que eu não conseguia reconhecer, caídos no chão. Agora, na visão do demônio, eu ouvia-me acorrentando e dizendo que eu era de fato delicioso, mas então vejo as correntes se quebrando. Aaron, alguém me perguntava se eu estava bem, pois finalmente havia acordado. Era Ben. Ele estava satisfeito, pois eu havia acordado e parecia bem. Na luta contra o demônio de olho rosa, eu consegui quebrar as correntes e me libertar. Mas eu não conseguiria esquecer meu subordinado e a voz dizendo que eu tinha que sobreviver a todo custo. Foi aí que eu despertei. Eu ainda estava meio atordoado quando ouvi o cavaleiro Ben. Fiquei aliviado por ele ainda estar vivo. Ele disse que eu é que deveria estar dizendo tais coisas, pois ele pensou que eu já tinha morrido. Ele perdeu as esperanças e foi ficando cada vez mais fraco. Eu achei estranho, pois meu corpo estava perfeitamente bem. O cavaleiro contou que me encontrou inconsciente assim que acordou. Eu, no entanto, não sabia o que tinha acontecido, pois há pouco tinha as minhas memórias reais. Ben olhou para mim com estranheza pelo que aconteceu com o demônio e disse que ele estava daquele jeito. Ele me encontrou junto ao demônio, que já estava completamente ressecado, sem uma gota do elixir da vida em suas veias. Ele perguntou se isso era obra minha, já que eu estava inconsciente e não me lembrava de nada. Pedi desculpas, mas também não conseguia me lembrar de nada. Meus pensamentos ainda estavam confusos. Eu achei que, como ele já estava eliminado, o método realmente não importava. Tinha algo que me incomodava. Eu não entendia o que a jovem dama tinha feito de tão imprudente para ser alvo daqueles demônios. Ela parecia nem perceber que a vida dela esteve por um fio. Amigavelmente, o cavaleiro disse que aquilo não era jeito de se falar com uma nobre e que os fatos não poderiam ser revelados a mim. Mas disse que, de todo modo, eles tinham uma dívida enorme comigo e queria se apresentar formalmente. Estendeu sua mão com o braço machucado para me cumprimentar. Ele disse que era Ben, um cavaleiro da fortaleza Bolt, e agradeceu de verdade ao capitão da guarda Aaron. Eu apenas disse que não havia problema. Depois disso, fomos juntar as pessoas que estavam zumbificadas. Fizemos uma pilha enorme com elas e começamos a cremação. Os poucos mercenários restantes da caravana ficaram ao redor, prestando homenagem. Eu pensava, eles sacrificaram toda a vila para invocar um demônio, e tudo isso porque queriam a vida da senhorita de Casserdic. Foi o primeiro da pilha que estava sendo cremado juntamente com o livro de aventuras de cavaleiros que tanto gostava. A fumaça que subia exalava um cheiro desagradável, mas eu continuei por perto. Depois que todos foram cremados, a caravana deu meia volta para Casserdic. Todos nós concordamos em dizer que foi o cavaleiro Ben que lidou com o demônio. Já que apenas nós dois sabíamos o que havia acontecido, eu achava mais conveniente para mim. Se mais pessoas soubessem que eu entrei em contato com um demônio, a conversa poderia tomar proporções enormes e a situação escalaria a ponto de a igreja começar uma investigação. De todo modo, eu havia sobrevivido mais uma vez e ainda receberia uma compensação. Eu saí ganhando, de toda forma. Eu estava sozinho com meus pensamentos quando o rapaz ruivo apareceu chamando-me de irmãozão e perguntando por que eu estava andando tão rápido.
Eu achei que aquela doninha tivesse sido eliminada, mas ele sobreviveu, se escondendo abaixo da pilha de corpos. Notei que ele era mais persistente do que eu pensava. Mesmo que eu pedisse para ele se afastar, ele continuava atrás de mim, ainda mais porque eu continuaria fazendo outras missões como substituto de mercenário. Quando voltei para a pousada, estava em meu quarto repousando. Tirei a camisa para descansar e algo no meu peito chamou muito a minha atenção. Olhei no espelho e não podia acreditar no que via. Um olho cor-de-rosa havia aparecido no meu peito. E o pior, ele falava. "Ah, Aaron, como você tem passado?" Eu gritei de susto. Minha reação imediata foi puxar uma adaga para tentar cutucar meu peito e tirar aquele olho estranho. Mas aquele demônio não se importava nem um pouco, achava até refrescante aquelas manobras e perguntou se eu conseguia ir um pouco mais alto. Eu costumava ser discreto e silencioso, e aquilo estava incomodando Rena, que não estava acostumada com aquele meu comportamento. Depois de um tempo, desisti de tentar tirar o demônio do olho rosa do meu peito e apenas deitei na cama olhando para o teto. Perguntei se ele era o demônio daquela vez. O demônio respondeu que era assim que os ignorantes o chamavam. Eu pensei, aquele infeliz havia entrado em mim quando eu o mordi. Então, essa era a razão de eu ter perdido minhas memórias. O demônio me disse para não me enganar, pois eu não tinha lugar de fala ali. Ele disse que estava tomando conta do meu corpo por sua própria vontade. Eu disse para ele ir para o corpo de outra pessoa e me deixar em paz, senão o arrancaria dali e o jogaria fora. O demônio insistiu, dizendo que já havia falado que eu não tinha lugar de fala ali e que mudar para um novo corpo demoraria muito. Eu me interessei em saber quanto tempo demoraria para ele sair para outro corpo. O demônio respondeu que talvez centenas de anos. Eu fiquei possesso. Peguei a adaga e continuei cutucando meu peito para tentar arrancá-lo. O demônio disse que me ter por perto não seria ruim, mas achava que deveria me mostrar o meu potencial. Disse para mim, a Aaron, que se eu quisesse, eu poderia ser como ele, pois ele era assim, e começou a usar aura. Isso me deixou intrigado. Como um simples demônio poderia usar aura, algo forte e sublime, que apenas os cavaleiros possuíam um dom de usar? Então o demônio perguntou se eu achei bom, e se viu potencial. Porém usou tanto poder que parecia muito cansado. Aquele olho rosa demoníaco no meu peito, me fazendo perceber que ele era completamente fraco, tanto que havia desmaiado. De repente me assustei com gritos vindos lá de baixo. Era a Rena. Eu rapidamente peguei uma coberta para tampar meu peito e o olho demoníaco. No entanto, ela ainda estava lá embaixo, gritando por mim. Havia alguém que necessitava falar comigo rápido. Era alguém do monastério católico. Rena gritava alto que o monastério católico de Kasserdik estava me procurando. Foi então que um homem passou com grosseria, empurrando-a, e disse que sabia que eu estava no segundo andar, então ele mesmo iria. Aproximando-se, ele me disse que quando um nobre chamava, eu teria que ir imediatamente, e me chamou de maldito plebeu. Continuou dizendo que Sir Ben estava procurando por mim. Foi aí que ele recebeu um caloroso murro no rosto. Perguntei àquele homem que me procurava se ele ainda tinha aquela cara feia, e o chamei de Jace. Eu disse para ele esperar, pois ficaria pronto em breve, e era só esperar lá embaixo por um momento. Depois que estava pronto, desci no meu próprio tempo. Rena, feliz, perguntou se eu estava saindo. Com sua voz doce, ela me pediu para voltar cedo para casa, pois havia aprendido uma massagem recentemente e iria me fazer sentir melhor. Ela me contou o que faria se eu pagasse 50 moedas de cobre. Eu disse que não precisava, pois eu estava indo embora. Inicialmente, eu estava com medo, mas foram eles quem me chamaram. Era o momento certo para receber a recompensa por ter derrotado o demônio. Eu me lembrei de quando disse a Ben que não queria que as coisas se tornassem um problema e que se ele se sentisse mal, que apenas dividisse a recompensa. Ele imediatamente concordou em dividir a recompensa caso recebesse uma, e definitivamente me chamaria. Aura era um milagre, uma habilidade dada apenas aos cavaleiros, o poder de destruir o mal e impor justiça. Era apenas para aqueles escolhidos a dedo e treinados pelo Império. Ninguém sabia o método de treinamento daqueles cavaleiros. Isso era tudo que eu sabia. Porém, havia algo estranho sobre o poder dos demônios ser parecido com a aura. Então perguntei a Jace se ainda estava longe de chegarmos ao lugar.
ele respondeu ao plebeu que estava quase próximo. No caminho, eu continuava fazendo piadas e lhe dando apelidos. Eu disse que Metadinha era um apelido bom. O nobre questionou qual era o significado daquela palavra. Eu respondi que era metade de um nobre e comecei a rir. Isso não deixou Jace nem um pouco contente, pois parecia estar fazendo referência à sua estatura, que era menor que a minha. Após caminharmos mais um pouco, ele me avisou que já havíamos chegado. Era o Salão da Igreja do Sol. Isso me deixou impaciente. Eu estava com o demônio dentro do corpo e não sabia ao certo o que poderia acontecer. Ao entrar, fui bem recebido. Quem me esperava era o cavaleiro Ben, que ficou feliz por eu finalmente ter chegado. Ele comentou ter notado meu aspecto assustado em chamá-lo tão de repente. Porém, na verdade, eu pensava que estava mesmo com medo era do exorcismo que poderia acontecer comigo. O cavaleiro Ben pediu para eu cumprimentar o sacerdote da igreja, sacerdote Brian. Ele disse que era um prazer conhecer o capitão Aaron, e apresentou a outra cavaleira, Joana, a inquisidora. Ambos eram renomados por sua profunda fé religiosa. Eu estava em pé, olhando para aqueles devotos e o sacerdote à minha frente. O olhar da cavaleira Joana, a inquisidora, causava arrepio, certamente por ela estar me encarando tão intensamente. Repentinamente, ela se moveu como se fosse me golpear na testa, porém apenas me deu uma prece, encostando seu punho na minha testa. Isso aconteceu quando eu já estava com a mão sobre a empunhadura da espada, preparado para contra-atacar. Ela simplesmente encostou seu punho na minha testa, e foi leve e suave. Vendo isso, o sacerdote disse que eu era de sorte. Também disse que gostaria de estar no meu lugar, pois a inquisitora estendeu a mão para me abençoar. Depois de passar o susto, entendi que aquele era apenas um tipo de ritual religioso. Eu mesmo saberia disso só de olhar. O demônio no meu corpo disse apenas mentalmente para eu não ousar deixar um subordinado de Deus colocar a mão em mim. A inquisitora contou que Sir Ben havia contado tudo a eles. Disse que eu recusei tomar o crédito, mesmo depois de derrotar um demônio, e que aquele era um pequeno gesto da igreja, um tributo apenas pelas minhas conquistas. Em uma caixa como almofada vermelha, continha um broche dourado da igreja. Eu perguntei se estava tudo bem mesmo entregarem aquele item tão precioso para mim. O sacerdote disse que não tinha problemas em pegá-lo. Também disse que tudo o que eu precisava era emprestar minha força para quando a igreja estivesse em extrema necessidade. Eu já tinha ouvido dizer que aquele sacerdote era um dos corruptos com influência por trás de Caster Dick. Fiquei emocionado em ganhar o broche e também moedas de ouro, tanto que disse, vida longa à Igreja do Sol. A inquisidora apenas observou com um ar de reprovação. Meus amigos acharam estranho quando viram o broche e me perguntaram o que era aquilo. Cale, ao me ver trajando uma armadura de gala com um broche muito caro, perguntou se eu havia feito algo para ganhar dinheiro. Ele também achava que tinha algo errado com aquele broche e com a armadura reluzente. Eu perguntei por que ele não tirava aquela bandana de flor primeiro para não falar da minha armadura. Contei que aquele broche era um presente com a energia do Deus do Sol. Então, fui questionado por que eu não pagava a conta do bar com aquele dinheiro. Rapidamente, a dona chegou e me serviu mais um copo de cerveja. Charlotte era uma mulher muito bonita e educada. Dando falta de um dos integrantes, Brigg perguntou se ele não viria ali naquele dia. Fui mencionado que ele estava de folga. Perguntaram se Charlotte estava interessada nele. Ela contou que daria uma massagem a ele que o faria sentir muito bem. Eu estava mesmo querendo saber de onde Hannah tirava aquelas coisas. Era um aprendizado diferente. Ao olhar para minha jarra de cerveja quente, fiquei muito triste, pois sentia falta de tomar minha cerveja gelada. Charlotte percebeu a tristeza e perguntou se estávamos sabendo. Parecia que um grupo de golpistas havia aparecido por aquelas bandas recentemente. Era na taverna do Sereio Doente, no Distrito 5. Foi dito que recentemente muitos forasteiros ficavam lá, e naturalmente o jogo acontecia. Inclusive Dylan havia ido e perdido 5 vezes consecutivas. Eu achei que aquilo poderia mesmo ser um golpe.
balançando a cerveja quente na minha jarra, eu achava a criança atrevida. Como usava uma criança menor para apostar no meu distrito? Eu, o capitão da guarda na igreja Casserdick, não precisaria ficar sentado e assistir toda aquela baderna. Porém, todos notaram que eu apenas queria uma desculpa para jogar. Eu ainda chamei Cale para ir junto, sorridente. Eu disse que iríamos erradicar aqueles golpistas. Cale me pediu por favor para não ir.